Você está visto como craqueiro ou não? Agora não mais, não tanto mais, mas no princípio... No começo era demais. Era um encrenqueiro. Era o cosplay do Russomano. Era o Russomano depois da Covid. Cara, mas isso aí, assim, porque... cara, na verdade, eu não... Assim, existe, sei lá, um princípio talvez semelhante aí, mas nada a ver. O quê? O Ben Mendes com o Russomano. São muito diferentes, né? Muito diferentes. Assim, é só quem não conhece um ou outro é que faz a associação, porque eu não são, até porque são pessoas. Aí eu falo não o Ben Mendes e o outro repórter, mas eu falo como pessoas mesmo. Né? O Benoni é muito diferente, que ele é a base de formação do Ben Mendes, surge também do Benoni, que é mais amplo. Então, cara, muito diferente. Eu consigo ver os trabalhos. Eu sei que a gente, sim, certamente nós nos pautamos na mesma lei, né? O formato é semelhante, que tem lá um jornalista com o consumidor indo ao estabelecimento. Mas eu também acho que o trabalho seja bastante diferente, embora respeite muito o trabalho que é realizado por ele, mas para muita gente não é. Para mim é muito cristalino que é bastante diferente. E não só porque um é de rede social e outro é de televisão. Não. Eu estou dizendo na estrutura mesmo. Eu até fico constrangido de falar, de parecer que eu esteja dizendo que o lado de lá seja mais fácil. Mas não, vamos fazer uma análise racional aqui. Conhecendo o país do jeito que a gente conhece, né? Se eu chegar a uma cidade mais remota aí do Brasil, Setubinhas, e eu disser assim, Celso Russomano, todo mundo, ou muita gente, todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente de Setubinhas vai saber de quem eu estou falando. Porque é uma pessoa que está na mídia aberta no país inteiro. É uma pessoa que está há 28 anos ou mais na trajetória, é um deputado federal, certo? Então, quando... Eu duvido que ele chegue a um estabelecimento e lá alguém não o conheça. Eu acho que no Brasil não tem essa possibilidade. O Ben Mendes, não. O Ben Mendes tem muito estabelecimento que eu chego que as pessoas não fazem ideia de quem seja. Eu vou além, Ben. O Celso Russomano talvez ele não seja conhecido, mas o símbolo de uma emissora é. Exatamente. E ele chegava com um escudo muito forte, sabe? Com um brasão muito grande. Sim. Uma carteira maior até do que a do deputado. E claro. Que ele tem hoje, na época não tinha. Mas ele já é conhecido, sim. O pessoal sabe quem é Celso Não, mas você entende? Mesmo que você não saiba... Ele utiliza também o recurso dele de deputado nas matérias. Sou deputado e o fato dele ser deputado, ele consegue chamar a polícia chega mais rápido e a polícia atende ele certinho. E a polícia não quer ensinar nada pra ele, a polícia só escuta. Eu saí de BH pra ser cutucado aqui e vou falar, viu, cara? Eu só preciso de... O Benoni só precisa de estímulos para começar a falar. Tô brincando, né? Claro que eu tava falando desde o princípio. Mas assim, é isso. Você tá abordando um ponto que é central na relação do Estado com a pessoa, sabe? Então, a partir do momento em que nós temos uma grande emissora por trás, nós temos uma função pública tão importante quanto de um deputado federal, o Estado é muito mais subserviente. O Estado é muito mais aberto a servir. É até cultural essa porra, né, mano? É foda. Aí por isso que as pessoas ficam insistindo comigo. As pessoas insistem comigo. Bem, mas você tem que ir para a política. Eu leio esses comentários com duas vertentes mentais. Uma, com extremo carinho e respeito por quem está falando isso para mim. Porque se nós temos um Congresso Nacional, uma política, na verdade, retiro o Congresso Nacional, vou falar política, porque o espectro é maior. Se nós temos uma política ou um Estado bastante corrompido e alguém está desejando ou dizendo você tem que ir para a política, essa pessoa está pensando bem, ela quer o bem, né? Ela me vê, então, como um ponto fora daquela curva ali. Então eu vejo com extremo carinho e respeito essa pessoa. Por outro lado,
eu fico bastante entristecido com o fato desta cultura estar presente no nosso país, das pessoas falarem assim, você tem que ser deputado para você ser mais respeitado. Não, cara! Não! Não existe na Constituição da República, sobre a qual falávamos antes de começar aqui, que todos são iguais perante a lei, porém um deputado é melhor. Não! O texto constitucional não diz isso. O texto constitucional não diz todos são iguais perante a lei, porém o amigo do juiz é melhor. Não. Então, eu não posso... Se for juiz do STF, Todos são iguais, entende? Percebe? Então, assim, mas porque a hora que você vê ali um fórum privilegiado, você já percebe que ele não é igual mais. Mas então, o foro... mas a Constituição fala que todos são iguais. Mas vamos lá. Igual, mas então... a hora que a correia aperta. Mas a grande imprensa, eu como representante da mídia, não da grande imprensa, a gente tem que traduzir a linguagem técnica a uma linguagem mais popular possível para as pessoas compreenderem. Exato. Né? E eu milito por isso, eu luto por isso. Eu falo lá na Ronda do Consumidor, teve até uma reportagem que eu falei C. No meu dia a dia eu tenho uma linguagem muito formal, mas quando eu estou na Ronda, eu tenho uma linguagem mais informal possível para as pessoas entenderem. Né? Eu sei para quem eu estou falando. Então a grande imprensa começou a chamar o foro de prerrogativa de função de foro privilegiado. Isso é um erro. Começa aí. Por quê? Porque a partir do momento em que nós chamamos o foro por prerrogativa de função de foro privilegiado, já vem toda a semântica que temos da palavra privilégio. Então a gente vai achar que a intenção do texto constitucional é proteger uma pessoa. Não. A intenção do texto constitucional é proteger o cargo, a função. E aí eu entendo, é necessário. É necessário que haja... Vamos pensar aqui, gente. Você tem uma pessoa que ela exerce uma função pública de abrangência nacional, presidente da República. E aí, o presidente da República vai ser julgado. É razoável mesmo que o presidente da República, que tem essa abrangência nacional, seja julgado pelo juiz da comarca lá de Quiprocó? Não é razoável. Senão o cara não vai nem dar conta de trabalhar. Não vai. Todo juizinho vai querer processar o presidente. Exatamente. Para aparecer, né? Vai, isso vai acontecer então, também. Tem que ter o foro privilegiado. Tem que haver. Tem que haver o foro pela prerrogativa da função. Não, mas pode falar privilegiado. Mas a função tem que ter essa prerrogativa para que a gente consiga caminhar no fortalecimento da democracia. Porque senão, gente, vamos pensar, todo juiz é uma pessoa direita, correta e compacto com a sua função? Não. Todo jornalista é direito, correto e compacto com a sua função? Não. Tem pessoas vaidosas em todas as profissões. Então imagina, eu sou um juiz de primeira instância lá da comarca de não sei o quê. Eu vejo uma oportunidade de agora estar figurando no Jornal Nacional horas e horas. Se eu sou uma pessoa vaidosa e eu percebo que essa oportunidade é processando o presidente da República, processando e julgando o presidente da República, você vai pensar duas vezes. Vou pensar duas vezes. Bora, eu até combino com o membro do Ministério Público lá para falar assim, não, ofereça a denúncia e vamos julgar e nós dois vamos ficar famosos. Entende? Então, eu acho que tem sim que haver o foro por prerrogativa de função. As funções públicas, elas precisam de ter um julgamento em fóruns especiais. Né? Outro exemplo, vamos sair lá porque foi muito falado sobre o foro privilegiado para questões de julgamento de políticos, enfim. Mas vamos falar de julgamento de promotores, por exemplo. Em Belo Horizonte, tem um caso que tomou repercussão nacional de um promotor que supostamente assassinou a sua esposa. Esse promotor não pode ser... A denúncia contra esse promotor, ela não pode ser oferecida por outro promotor. Entende? Ela tem que ser oferecida por um procurador de justiça, que é, entre aspas, a segunda instância da promotoria, do Ministério Público. Esse promotor não pode ser julgado na primeira instância, ele tem que ser julgado no Tribunal de Justiça. Por quê? Simples. Porque vários fatores. Não é tão simples, né? Simples é modo de dizer. Um dos fatores, um promotor julgando o outro promotor. Pares, aqui na mesma... Verdade. Né? Na mesma hierarquia. Vai favorecer. A tendência, função, a tendência é que isso aconteça. Me ajuda agora, na próxima eu te ajudo. A tendência é que isso aconteça, ou também até a própria questão do poder mesmo, isso do recuo. Eu ia falar, não, e por que vamos pensar,
A proposta de um promotor com a mesma validade do outro vai prevalecer. Você entende? Eu não fiz, não você fez, sim. Por que esse prevalece sobre esse, se os dois estão em igualdade? Estão lá na mesma. E até o recuo também, sabe? Assim, o promotor que... Vou falar, o Ministério Público não tem essas instâncias, tá? Mas vamos dizer assim, o promotor de primeira instância, em linguagem popular, ele não tem tanta... Talvez ele não teria tanta... Eu estou tentando evitar a palavra autoridade, mas... Poder no sentido laico, sabe, da palavra, para oferecer denúncia contra o seu par. Agora, já o procurador de justiça, ele já tá mais aqui, ele não está tão envolvido com essas questões da primeira instância, digamos assim. Né? O juiz comete crime, o juiz vai ser julgado por outro juiz, ele tem que ser julgado por um desembargador, entende? Ele tem que ser julgado, sei lá, pelo STJ. Então, a gente tem que entender que não é porque é um juiz, então, pelo menos não deveria ser assim. Eu estou fazendo... análise teórica primeiro, para depois a gente ver como é que funciona na prática. Porque na prática existe o foro privilegiado mesmo. Aí, às vezes, acontece o foro privilegiado mesmo, né? Que se você furtou um amendoim lá na comarca de qual que eu tinha falado? Quiprocó de Minas, né? Exato. A pena para você é muito pesada, mas se você tem um amigo numa corte superior, às vezes... Talvez nesse caso seria ideal até um júri popular, não? Para fazer esse tipo de julgamento. Interessante a sua proposta. Nunca tinha pensado sobre, mas ela é interessantíssima. Eu sou uma pessoa adepta à teoria de que a democracia se sustenta quando o povo participa ativamente das decisões do Estado, então essa sua proposta ela vem completamente endossando o que eu penso. Sim, agente público talvez deveria ser julgado. Claro que a estrutura teria que ser maior. Né? Mais robusta. Mas é interessante. Porque mesmo você pega um juiz, o desembargador vai julgar. Cara, foi o desembargador que pôs o juiz lá, entendeu? Ainda tem uma correlação com o outro, ainda tem uma proximidade. Interessantíssimo. Eu acho que o mais correto seria um júri popular ali, um júri maior, quem sabe, né? Até mesmo para pegar diversas opiniões, um júri mais... Sim. Diverso, né? E interessantíssimo isso. Muito interessante a sua proposta, de verdade. Eu tenho feito propostas boas, depois eu vou te contar. Você tinha que estar na política, cara. Eu não. O Ben tinha que estar na política. Só que eu te digo uma coisa, essa sua proposta ela é muito interessante. Só que quando que ela se tornaria verdade no Brasil? Nunca. Nunca.